No mundo moderno, são muitos os desafios na hora de criar os filhos. Mas como manter o equilíbrio entre o amor e a educação? Filhos mimados, pais frustrados. Um cenário que vem crescendo na atualidade e que pode gerar sérias consequências no futuro para os dois lados. Para falar sobre os limites na criação dos filhos, convidamos hoje para o programa Análise Direta a Lúdia Olivier. Ela é psicopedagoga e psicoterapeuta e vai falar sobre esse assunto que tanto preocupa pais e mães. Lu, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Tá mais difícil realmente hoje criar os filhos? Teve uma dificuldade atual, né, porque se abriu muito a educação e não se ensinou muito bem como é que deveria ser feito, né? Então as pessoas ficaram meio perdidas, né? O que se abriu de diálogo acabou não tendo um direcionamento. Eu acho que o principal ponto está aí, né? Quais são as principais diferenças, então, da época dos nossos avós, por exemplo, que ensinaram nossos pais? Como é que... Qual é essa diferença, as principais diferenças? Então, acima de tudo seria essa abertura que foi dada, né? Porque na verdade o que acontecia? Antigamente as pessoas criavam os filhos de uma forma mais autoritária, né? Não tinha aquela coisa de ficar conversando muito. E depois, de uma hora para outra, mudou, né? Isso veio, não, vamos dialogar, mas vamos dialogar sobre o quê, né? Então acabou sendo uma coisa assim muito vaga para as pessoas, né? Essa transição acabou sendo vaga. Então elas acabaram não conseguindo muito estipular o que é regra, o que é certo, o que é errado, e também cada família tem que ter esse ponto de equilíbrio, né? Então ficou meio difícil, acho que nisso, acho que é essa a grande diferença, que antes tinha uma regra e todo mundo seguia, ninguém questionava, né? E hoje em dia já não, a gente tem muito diálogo, mas não se chega a um fator comum, né? Acho que é isso. Agora, o modo como se cria um filho pode gerar traumas irreparáveis? Sim. Pode, dependendo do que aconteça dentro da educação, sim. Eu costumo colocar, por exemplo, grandes surras, algumas cenas violentas, isso pode gerar, mas eu acho que o principal, que eu sempre cito, é a falta do porquê, né? Muita gente tem esse problema. Está apanhando por quê? Não sabe, né? Eu posso fazer isso? Não. Por quê? Por que não? Né? Então, eu acho que esse é o maior trauma que pode se ter gerado numa criança, acho que até pior do que a violência. É um erro, então. É terrível, porque tudo que acontece tem que ter um porquê, né? Principalmente na cabeça da criança, que a criança não tem essa noção do que está acontecendo, né? Então, por exemplo, se ela toma um tapa, por que ela está tomando esse tapa? Se ela está tomando uma bronca, por quê? Às vezes também tem muitos pais que fazem isso, né? Deixam passar, né? A criança fez alguma coisa, passou. Daí a pouco ela vai, do nada, toma um tapa ou briga, quer dizer, a criança não entende o que está acontecendo. Deixa juntar muitas coisas, de repente ela faz uma coisinha... Então uma coisinha de nada ela explode. Aí a criança fica pensando, poxa, mas o que eu fiz, né? Então, quer dizer, não se educa dessa forma e se gera um trauma, porque a criança chega num ponto em que ela não entende mais o porquê que ela está passando por determinadas situações, né? Então, acho que o pior trauma é esse. Discordância entre pai e mãe, por exemplo. O pai deixa, a mãe não deixa. Isso também isso é terrível, também né? É uma confusão, né? Então, para algumas situações, você vai pedir para o seu pai. Para outras, você pede para sua mãe e cada um manda e naquela aquela coisa situação. de, às vezes, também você chegar e falar, pai, posso? Não sei. Pergunta para sua mãe. Mãe, não sei. O seu pai que vai falar. Quer dizer, no final das contas, não se responde, né? A criança não entende. A criança e o adolescente também, acontece muito na adolescência isso, né? Não entende o porquê, é isso que eu estou falando, o porquê da situação, e não se resolve nada, né? Então tem que ter uma unidade também. O ideal é, por exemplo, se a criança está querendo uma viagem, ou seja lá o que for, né? Você me dá um tempinho, eu vou pensar, depois eu te falo, né? Eu acho que a melhor situação é essa. Para ver essa conversa entre pai e mãe. Aí se conversa, se chega a um consenso e se dá o veredicto, entre aspas, né? Eu acho que é mais interessante do que ficar, não sei, pergunta para o seu pai, isso é muito comum, né? Aí vai pergunta para o pai também não sabe, não sei, sua mãe que sabe, se ela deixar eu deixo, quer dizer, fica aquela coisa de se ela deixar eu deixo e no fim ninguém deixa e vira uma tragédia, né? Então acho que o ideal é isso, é que tenha
essa unidade entre os pais também, né? Antigamente muitos pais eram tidos como tiranos, mas existem também filhos tiranos. Uhum, exatamente. Como que funciona esse processo? Que antes tirano eram os pais, agora os filhos também podem ser? Não é que seja uma transferência. O que acontece geralmente é que é uma coisa curiosa, quando a criança é criada num sistema de tirania, né? Que acontece? Ela acaba ou se tornando também uma tirana, né, como uma forma de defesa, ou ela fica permissiva, né? Ela acaba achando que ela tem que concordar com tudo. E aí quando vem o filho, a pessoa acaba também sendo permissiva demais. Então o filho se aproveita disso, né? Então se cria uma situação em que uma mesma pessoa sofre tirania dos pais e dos filhos, ou seja, porque ela se tornou permissiva, né? Ela se tornou mais submissa, digamos assim. Quais são as consequências dessa liberdade dada em excesso para as crianças, Lu? Aí eu sempre digo que cada caso é um caso, né? Não se tem assim um consenso do que possa ser a consequência em si. Mas, de qualquer forma, se a gente for colocar de um nível generalizado, é uma consequência bem ruim, né? Não se pode definir exatamente quanto, porque vai depender de como a pessoa vai assimilar. Mas, na maioria dos casos, não se tem um final feliz nisso, não. Agora, hoje em dia é muito comum os pais deixarem os filhos com babás ou nas escolas em tempo integral, especialmente porque trabalham o dia inteiro e aí às vezes não tem uma pessoa para deixar, tem que deixar com uma outra na escola ou com uma babá, por exemplo. Quais são os riscos desses filhos serem problemáticos por essa ausência aí? Bom, isso depende muito da assessoria que eles vão dar quando eles estão presentes, né? É interessante que o pai, a mãe, ou se os dois trabalham fora e tem que ficar muito tempo fora, nos períodos em que estiverem com as crianças, conversarem, mas conversar em nível de diálogo realmente, não de cobrança, né? Explicar que eles têm que trabalhar para sustentar a casa, sustentá-los também, e que isso não quer dizer que eles não os amem, né? E procurar dar assessoria enquanto eles estão presentes, né? Isso aí segue tranquilo. Agora, o que geralmente acontece é que os pais não explicam muito, né? Ou se explicam, às vezes até de uma forma muito agressiva. Eu tenho que trabalhar para te sustentar, quer dizer, fica aquela coisa de cobrança, culpando, né? também, né? A criança já fica se sentindo até culpada, quer dizer, aí fica um clima ruim e não se resolve. Então, sabendo dialogar, né, que é o que eu sempre digo, acho que o diálogo é o mais importante, sabendo dialogar e explicar para as crianças que os pais têm que trabalhar para sustentar todo o sistema, a casa e elas também, mas que durante o período que eles estão juntos, eles vão sair, eles vão brincar, eles vão ver um filme juntos, enfim. Tudo isso é uma estrutura que é sendo montada e que, no final, segue tranquila, né? Agora, essa ausência tem que ser bem trabalhada quando é necessário se ausentar, porque muitos pais, a gente vê por aí um monte, dão muitos presentes para os filhos por essa ausência para compensar. Isso pode ser prejudicial também? Isso é sempre prejudicial, não pode ser. Por quê? Porque você transfere o amor, né, que é um sentimento, para algo material. Né? Mais ou menos assim, eu não posso ficar com você, mas eu estou te dando esse carrinho, eu estou te dando essa boneca, eu estou te dando, enfim, você está transferindo a responsabilidade. Né? É que nem aquela frase, né? Se cuide porque eu não vou te cuidar, né? Mais ou menos por aí. Então, os pais que fazem isso estão totalmente errados, eles estão transferindo o amor que deve ser doado para as crianças no nível material, né? Eles estão materializando. E quando os filhos percebem essa culpa assim dos pais por não estarem presentes, elas vão abusar mesmo, né? Claro. Vão pedir esses presentes, afinal eles ficam sem os pais o dia inteiro, né? E fica uma coisa muito materialista dos dois lados, né? Porque o filho começa a cobrar também o material. Então você pega todo o amor, toda a estrutura familiar que deveria ser sentimento e passa justamente para o material. Então tudo se compensa com um presente material, né? E aí não é interessante nem para os pais e nem para os filhos. Agora, um outro momento de grande estresse é a hora de colocar os filhos na cama.
muitos pais não conseguem impor um horário, criar essa rotina que é necessária. Eu acredito na criação do filho, que tal hora tem que estar na cama para dormir. Agora, como reverter esse quadro quando a criança já está ali, não vou dormir, não quero, eu quero ver televisão, enfim, como que dá para, quando e se dá para reverter essa situação? Então, em primeiro lugar, a gente tem que também respeitar o relógio biológico de cada um, né? Porque existem as pessoas matutinas, as vespertinas, as noturnas, isso não tem como mudar mesmo, né? Você pode até inverter, mas chega um momento em que ela vai voltar a ser ter o relógio dela. Mas, por exemplo, se tem que levantar cedo, obviamente, se tem que colocar a criança 8 horas ou 6 horas que seja, cada um tem o seu tempo, para dormir antes disso. Então tem que se dialogar, né, o que eu sempre digo, o diálogo é importante, e conversar, olha, tal hora você vai ter que levantar, vai ter que ir para a escola, então você precisa dormir agora, né? Ou então a gente vai te mudar de horário, ou então a gente, sei lá, eu acho que tem que se adaptar, né? Tem que haver uma adaptação da família, principalmente no que se refere a horários para a escola, para trabalho, né, que tem que ser conciliado. E é interessante também que todo mundo tome café da manhã junto, né, ou pelo menos jante, quer dizer, uma refeição tem que ter junto. E com tranquilidade e paz, né? Porque... Exatamente. Porque também se for para ter uma guerra na mesa, é melhor não ter, né? Então é interessante também que se coloque não só em nível de dormir no horário certo, mas de se acertar para pelo menos uma refeição fazer junto com a família toda, né? E é o horário que se pode conversar, se pode ter mais diálogo, né? Agora a gente falou das refeições, a alimentação também é uma coisa que preocupa principalmente as mães, né? Tem criança que não gosta de legumes, verduras, não come, às vezes não quer comer na hora que a família inteira come. Isso também é uma questão a se adaptar, assim como a hora de dormir? É interessante, por exemplo, se a criança for acostumada desde a amamentação a ter uma alimentação mais saudável, é mais fácil de lidar com ela, né? Agora, se não foi acostumada, tem aquela comida divertida, né, que você faz, tem que ter paciência também, mas... Você faz algumas caretinhas, né? Você tem como fazer bichinhos, enfim, esse tipo de coisa também é atraente para a criança, dependendo da idade dela, né? E tem outras formas também de se fazer. E é bom os pais saberem também que a criança não vai morrer de fome, né? Ah, não. Então, se ela não quer comer naquele horário, como então uma próxima refeição, né? Isso é interessante também, né? Se ela não quiser comer, pode falar, olha, então você não vai comer agora, mas você vai esperar o próximo horário, né? Se realmente houver essa regra, ela vai acabar entrando no esquema, né? Agora, se também deixar, não vou comer, daqui 10 minutos ela vai abrir a geladeira, come o que ela quiser, aí também nunca mais você vai se acertar, né? Então tem que ter essa regra também. Você não vai comer agora no almoço, você só vai comer na hora do lanche, né? Aí ela vai começar a sentir fome, não vai poder comer, na próxima vez ela vai pensar melhor, né? Antes de rejeitar. No próximo bloco, então, eu continuo falando sobre os limites na criação dos filhos. Eu converso com Lúde Olivier, ela é psicopedagoga e psicoterapeuta, estou tirando as nossas dúvidas aqui. Não saia daí, a gente volta já já.